mais um episódio do Cadê Meu RG, o seu podcast preferido, que eu espero que seja. O meu é. E a gente está aqui de novo com mais uma mesa posta, a mesa da minha sala. E é assim que eu gosto de receber as pessoas. E eu queria falar para vocês que eu sou muito feliz em fazer esse projeto, vocês já sabem disso. E eu tenho nessa temporada a sorte de já ter apoiadores desse nosso projeto. Um deles é a Jaque, que cuida da minha unha. E para que eu esteja bonitinha aqui para vocês, eu faço a unha e ela que tem cuidado disso para mim. E ela é uma pessoa muito especial. Eu gostaria que vocês conhecessem o trabalho dela. O QR Code dela está aqui na tela, é só vocês clicarem. E se vocês estiverem precisando de alguém para cuidar de vocês, eu recomendo a Jaque. E o meu figurino nesta temporada é da Rosa K Boutique. Duas pessoas queridas também, a Dona Zan e a Kellen. Eles têm uma loja virtual, mas elas vão até você ou você vai até elas, aonde você preferir marcar. E toda vez, gente, que elas me trazem essa cola, tem coisa muito legal lá dentro. Ela conhece o gosto de vocês, o meu ela já conhece, então ela traz mais ou menos o que tem a minha cara. E é aquele tipo de loja que você vai experimentar a roupa dentro da sua casa, não vai precisar entrar naquele provador horroroso de loja. E é muito legal e ela tem estado comigo nesse projeto e eu estou muito feliz. Então, Rosa K, tá aqui o QR Code delas também. Vocês clicam aí, já vai ser direcionado para vocês entrarem em contato com elas. E a terceira coisa que eu quero dar um recado para vocês de novo é do Apoia-se, aquela plataforma de apoio que a gente está participando agora, que você pode entrar lá, você vai ter que se cadastrar, vai ter que pôr teu e-mail, alguns dados de segurança, mas você pode contribuir com o preço de um cafezinho para que esse pod continue existindo, para que a gente entenda que esse pod está chegando em algum lugar, que você tem aprendido, que você tem conseguido tomar algumas decisões na sua vida depois de ouvir os nossos convidados. Eu tenho tido alguns feedbacks bem profundos sobre isso. Então, se você acredita na gente, se você quer colaborar com a gente, vai lá. É de verdade, pode ser o preço de um cafezinho. A gente já vai entender que você está gostando do que a gente está fazendo. E essa mesa, de novo, traz alguém especial. Dessa vez a gente vai sair um pouco fora da nossa bolha, daqui das mulheres que estão procurando um RG, porque eu acredito que todo mundo pode procurar o RG. Então a gente vai ter um papo um pouco diferente do que a gente tem todo dia, mas é para isso. A gente está aqui para conversar sobre tudo. Quem é você, Júlio? Bom, muito obrigado pelo convite. Imagina. Eu sou o Júlio Banov Júnior. Me encontro aqui hoje como membro da segunda geração de uma empresa familiar. Marido da Joana, sua amiga. Minha amiga do coração. Pai do Davi, da Helena, do João. Uhum. Enfim, tive uma carreira importante em um segmento de aviação, mas hoje sou responsável por liderar uma empresa familiar e todo o seu legado e propósito, né? E eu quero parabenizar você e toda a turma envolvida em fazer o podcast e me trazer aqui para dar visibilidade para esse assunto, né? Que eu acho que eu não estou aqui para ensinar ninguém, mas eu acho que contar a nossa experiência, de repente, provoca e incentiva outras pessoas. Claro, essa é uma mesa de experiências. Então, muito obrigado por me trazer aqui e espero que vocês gostem. E assim, para a gente poder dar o link da nossa conversa, a sua formação de graduação mesmo é qual? Pois é, veja, eu me considero um privilegiado, viu, Maria Silvia, porque o negócio, a Oxipira Automação, ela é uma empresa fornecedora de soluções de corte para o setor metalmecânico. Mas eu me considero um privilegiado porque eu nasci numa família que respeita a vocação de cada um. E eu pude, então, seguir a minha vocação de piloto. Sou formado em engenharia aeronáutica pela USP. Passei grande parte da minha carreira na TAM Aviação Executiva, lá em São Paulo, né? Fui estagiário do comandante Rolim. Enfim, uma experiência muito bacana nesse segmento. Mas teve um momento da minha vida em que essa fichinha mudou e eu entendi que não é a empresa que serve a família, e sim a família que serve a empresa. E eu acho que essa experiência que eu vou contar aqui é muito bacana. E é isso, porque assim, uma pessoa que faz administração ou que faz publicidade, ela tem um leque grande já de possibilidade de trabalho. Uma pessoa que faz engenharia aeronáutica, você há de concordar comigo que ela está querendo a área aeronáutica, certo? Sim.
E você sai deste lugar que você, como você falou, você foi bem sucedido nele e topa vir para uma loteria de ser a segunda geração de uma empresa familiar. Sim, e veja que o desafio é grande, né? Uhum. O que me atraiu? Primeiro, a gente acabou. A TAM era uma empresa familiar também, né? Ah, sim. E teve um processo de sucessão atribulado, porque o fundador morreu num acidente de helicóptero. Morreu de repente, né? Morreu de repente, Não sem ser tinha nada preparado. planejado, né? Então, a gente acabou, nossa família, né? Acabou entendendo de uma estatística, aliás, uma estatística ruim, de que apenas 30% das empresas familiares passam para a segunda geração e só 10% passam para a terceira. Ou seja, uma em cada 10 empresas familiares chegam na terceira geração. É uma estatística terrível. Terrível. E a gente falou, puxa, nós vamos querer fazer parte dessa estatística ou nós vamos, de maneira inteligente, buscar as ferramentas para que a gente não vire essa estatística? Então, assim, a gente acabou entendendo que mais de 90% das empresas são familiares. São elas que empregam mais de 90% também da mão de obra no país. Representam mais de 65% do PIB. Uau. Então, vejam, são elas números que, de grandes, fato, né? Geram valor através de gerações. Mas elas também têm desafios únicos, né? Por quê? Porque os interesses familiares, as emoções particulares de cada um, cada família, cada negócio é uma digital, é um RG. Isso. Né? Cada negócio é um RG. Porque é formado por pessoas, né? Formado por pessoas. Então, essas emoções se entrelaçam. E muitas delas acabam sucumbindo por conta de não se fazerem um planejamento ou não atuarem de maneira proativa antes que os problemas aconteçam. Porque os problemas vão acontecer. Né? O que não é inteligente é você não ter como resolver esses problemas. E a gente acabou descobrindo em um curso no IBGC que uma das ferramentas que ajuda, de fato, as empresas a passarem por essa transição é governança. E governança parecia um bicho de 7 cabeças, né? E eu acho que a gente acabou desconstruindo isso. E eu quero desconstruir aqui também. Governança não é uma coisa para empresas só listadas na bolsa. Uma banca de jornal pode ter a governança dela, uma empresa formada por 2 pessoas pode ter a governança dela. Então, a governança boa é aquela que serve para a empresa, não é aquela sofisticada que está lá só para inglês ver. Né? E dentro desse processo de governança, uma das práticas é fazer um processo de sucessão, por exemplo. E o que é esse processo de sucessão? A gente tem encontrado muitos fracassos de acharem que processo de sucessão é uma ruptura, de que você só está transferindo para o herdeiro, por exemplo, ou que é só a transferência de um cargo, de uma vaga dentro daquela empresa, e não é. Então, eu aprendi recentemente um jargão de legado, propósito e inovação, de que legado, o que é legado, né? Legado não é só o patrimônio ou só os ativos da empresa, o equity que vai ser transferido para a próxima geração. Não. São todos os valores, os costumes, a cultura organizacional, o como a gente se relaciona com os fornecedores, o como se relaciona com os clientes, o como se relaciona com os colaboradores. Está lá nos princípios da fundação da Oxipira, dos meus pais, o bem-estar dos colaboradores. Entendi. Então, esse coração e essa alma também precisa ser transmitida para quem está vindo aí. Para que essa forma de fazer o bem para a sociedade tenha continuidade. Então, o herdeiro, ele não pode ser só a transferência do controle de capital. Ele tem que ser o elo de continuidade de tudo isso que a gente falou. Desse legado, que é propósito, conhecimento, né? Que é o cerne da empresa. Que é a essência da empresa. Isso, a essência. Agora, você imagina,
imagina você, como que um herdeiro que só vai estudar fora, não levantou uma caixa lá na empresa, não sentou nenhuma vez com um funcionário antigo da empresa, né? Não soube de nenhum perrengue ou de nenhuma conquista de que os pais fizeram, como que ele vai poder dar continuidade disso? Ele só vai ter o controle do capital. Para ele, aquele herdeiro que não está com essa conexão emocional, ele só tem o diploma, mas ele não tem a memória. Ele tem o diploma, mas ele não tem a memória. Para ele, é praticamente como se fosse um produto de prateleira que ele poderia vender à empresa. E aí, isso, para mim, foi muito forte e de maneira inteligente. A minha família me manteve informado. Todos os eventos da empresa, né, culturais, eu participava. Então, eles me traziam para ver como que era a festa de fim de ano. Nós fizemos recentemente a festa de 40 anos, trouxemos todos os familiares e os colaboradores, familiares dos colaboradores. Tudo isso para que a gente vá ganhando conexão com esses princípios e valores que são importantes, né? Nós precisamos reconhecer e valorizar quem fundou a empresa e trouxe isso para lá. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que ter a cabeça aberta para as adaptações e mudanças que esse mundo exige. A gente enfrenta um monte de coisa. É crise econômica, é crise política, é crise, é transformação digital, é inteligência artificial. Transformação de mundo também. É um monte de coisa, né? Essa diversidade. Mas empresas inteligentes, Maria Silva, que sentam numa mesa com toda essa diversidade respeitada, mas em torno de um propósito, elas têm mais sucesso de seguir em frente. Então, veja, essa alimentação, enquanto eu estava lá, foi me trazendo, entendeu? Foi despertando em mim. Então, é isso que eu ia falar. Isso que fez brilhar seu olho para voltar. Foi despertando em mim a vontade de contribuir para que isso que os meus pais fundaram e toda essa geração de valor para a sociedade em que a empresa está inserida desse continuidade. Agora, eu também sou um privilegiado de ter nascido nessa família que entendia que uma pessoa vinda de fora podia agregar com novas ideias, com novas competências, né? E com novas sugestões para que aquele negócio tivesse a sua perenidade adaptativa, vamos falar assim. Então, eu sou muito feliz de ter feito essa transição. Quanto tempo você passou por essa adaptação, assim? Olha, eu vou dizer que é uma jornada que não tem começo, meio e fim, viu? Você só começa. Porque um dia seu pai deixou, né? Apesar dele ainda estar lá, né? Sim. Quero dizer, mas você hoje é o presidente da empresa. Tá. E quanto tempo dessa adaptação? Eu fui recentemente nomeado diretor-presidente da empresa. Levou-se um tempo. Então, a sucessão, ela não é foco só no sucessor. É foco no sucedido também, né? O sucedido tem que entender que ele está fazendo um processo de transformação e continuidade daquilo que ele criou, que não é uma ruptura, né? Que eu já falei aqui. Que os negócios, os valores, os princípios vão ser levados adiante, mas houve essa habilidade de se conversar e a gente teve ajuda para isso. A gente não fez sozinho. Sim. Né? Então, isso demonstra um nível de maturidade do seu pai, né? Deles, claro. Não, vamos chamar ajuda aqui. A gente precisa de um facilitador das conversas. Isso. Porque as conversas são difíceis. Porque quando você vai falar dessa transformação, de longo prazo, a gente vai falar de sentimento. E sentimento, quando que você fala de sentimento? É quando você tem um ambiente de confiança. E como é que você faz um ambiente de confiança? É quando você convive. Mas como é que isso, na prática, ajuda? Porque quando você convive e você começa a dar opiniões e sugestões do que fazer, e essas opiniões e sugestões se transformam em ações, você começa a ter, então, a sensação de pertencimento. E isso a gente faz também com todos os colaboradores. E é daí que vem a inovação. Você precisa estar com esse ambiente seguro, psicologicamente seguro, de que alguém que vai trazer uma ideia não vai levar uma
porrada na cabeça, Aham. para que a oportunidade encontre o talento. Então, a partir do momento que alguém traz uma inovação lá, e essa inovação vai para frente, ela começa a se sentir que ela pertence, ela começa a entender que ela contribui, e aí ela vai chegar no nível máximo, que é até me desafiar. E eu adoro ser desafiado. Eu adoro quando alguém vem e me desafia para uma coisa nova, um colaborador, seja quem quer que seja. Porque se a gente não promover esse ambiente, a gente tolher as ideias, a gente vai continuar tolhendo o valor. Então isso fez com que a minha vontade de deixar um legado para essa construção toda fosse justamente essa: construir um ambiente de governança adequado para a Oxipira E seguro. que serve, e um projeto de sucessão bem elaborado. A sucessão dessa que eu estou te falando, não é uma sucessão só de patrimônio. Então, e aí pensando nisso, você já tem que estar pensando na próxima sucessão também, né? Temos que estar pensando na próxima sucessão, Isso. sem dúvida. Porque, olha, você contrata gerente, você contrata diretor, você contrata líder de fábrica, mas acionista você não contrata. Acionista a gente tem que formar. E eu até estava conversando com a Joana recentemente. A gente não quer formar melhor acionista só por serem os novos donos ou ter um controle daquele capital. A gente quer que eles sejam melhores acionistas para que pessoas sigam eles. E por que eles vão precisar disso? Porque hoje a gente concorre com os nossos concorrentes não só pelos clientes, mas pela mão de obra também, que está escassa. Então a gente não pode pensar só no diferencial competitivo dos nossos produtos. Nós temos que pensar no diferencial da nossa marca empregadora. É gostoso trabalhar lá no Oxipira? Lá é. Mas por que não? Lá CLT é só a base. A gente vai muito além da CLT. Então, esse tipo de gestão, que não é só a gestão do negócio, mas é a gestão dos princípios, dos valores e do legado, é que vai fazer com que eles tenham mais chance de sucesso lá na frente. Os sucessores. Os filhos, né? Vamos filhos. dizer. Falando Então, os filhos, claro, os seus filhos, os filhos dos seus irmãos. E os filhos do Carlão, exatamente. Sim. Então, que vão querer fazer essa linha sucessória. Eles podem não querer trabalhar na empresa, ou eles podem... Lembra que eu falei que tem 3 posições... É aí onde eu queria chegar, porque pode ser que um nasça artista, como no meu caso, entendeu? Mas ele continua sendo vai ser o sucessor, ele continua tendo a empresa para ele, entendeu? E aí como você agrega esse também? Então, olha... Dando a liberdade que você falou que é tão importante para você. Eu aprendi recentemente no Fórum de Famílias Empresárias, que foi em abril, teve um consultor que veio da Dinamarca, que ajudou a família daquela empresa Lego. Sim. Nossa, história incrível. Veja, ele falou o seguinte: tem 3 caminhos que um herdeiro pode seguir. Ele pode escolher ser ownership, que ownership é você ser o acionista. Tá. Né? Você não vai trabalhar lá, mas você é o acionista. Então, que você seja um bom acionista, porque você vai precisar atrair os talentos para trabalharem para você naquele seu negócio, né? E aí vem encontro com aquilo que eu falei. Eu não quero só fazer uma transferência de controle de capital. Eles têm que entender da história da empresa, dos valores da empresa, para que isso tenha continuidade. Você pode estar numa posição de leadership, que eu me encontro hoje também. O que é uma posição de leadership? É uma posição de executivo dentro do negócio. De estar à frente. Está lá no timão, Sim. Conduzindo o negócio dentro daquelas diretrizes da essência que ele foi criado. Certo. Mas eu aprendi uma nova. Você pode estar em stewardship. Stewardship, a palavra em português não é muito boa, né? Seria steward, um mordomo, ou stewardess, uma aeromoça, né? Mas ela tem mais a ver com ser o guardião do legado. Então, como é que eu recebo esse legado da primeira geração? Então, eu tenho uma responsabilidade enorme de cuidar dele, fazer com que ele fique melhor
para entregar para as futuras gerações. Então, veja que eu não estou mirando o lucro de curto prazo. Eu estou mirando o futuro. E eu quero o bem-estar do futuro das próximas gerações. Então, esse é um trabalho que me gratificou muito de fazer parte, sabe? De eu sair da minha zona de conforto, que era a aviação. Ou da zona de escolha, né? Ou da zona de escolha, que, aliás, não saí. Eu tenho até hoje uma empresa que presta assessoria aeronáutica, né? Então, ainda faço... Você conseguiu conciliar? Consigo conciliar, mas eu tenho um foco de fazer com que esse legado dos meus pais continue gerando valor para a sociedade. E daí, quando você gera valor para a sociedade, gera valor para a empresa, gera valor para quem está trabalhando, no final da cadeia lá, você consegue colher os frutos melhores, né? Porque você montou toda a estrutura de uma maneira... Porque, assim, as empresas precisam viver, assim, né? Então, a gente precisa ainda continuar sustentando tudo isso, né? E aí você consegue descobrir nisso tudo que dá resultado no fim? Sim, né? Lembra você falar que a CLT é básica, ou que mesmo como empresário você pode não defender o 5x2, ou até o trabalho remoto quando é necessário, e mesmo assim você ter uma empresa de sucesso que faz bem para todo mundo. Perfeito, porque olha, se hoje para você ser líder do seu setor, você precisa estar antenado e com os seus projetos de inovação em dia, esses processos, para você ter processo de inovação, você precisa ter ambiente seguro, lembra que eu falei? Sim. Né? Você precisa ter liderança, não pode tolher as ideias, você precisa atrair os talentos, então você vai brigar com seus concorrentes por essas pessoas. Você não vai conseguir trazer os melhores talentos se você faz só CLT. Pelo menos essa é a nossa visão. Então, se inovação é a nossa estratégia para continuar líder, então a estratégia é a inovação, balizada pela essência da empresa. Então, a gente não faz isso só porque é os funcionários ou é a família, etc. A gente faz isso porque é bom para os negócios também. Isso, porque é bom para o business também. É bom para o business, né? Porque tem que ser, senão você não sustenta a empresa, não sustenta as pessoas, né? Não, exatamente. Tá na hora do nosso quadro. O quadro que outro dia a Júlia assistiu e deu polêmicas, mas vamos ver qual quadro escolhemos para você. Sou engenheiro aeronáutico. Vamos ver qual quadro escolhemos para você. Roda a vinheta. Já, não e nunca. Já, não e nunca. Você pode responder com já, com não e com nunca. Tá. Pode responder com o que você quiser, mas estou falando que você vai ter essa alternativa, tá bom? Já teve medo de voar? Já. Com você pilotando? Não. Conta. Agora eu quero saber, porque eu tenho medo todas as vezes de voar. Não, veja. Pode contar? Posso. Comigo pilotando, não. Porque eu sou tão Caxias de fazer checklisting que eu vou garantir tudo antes de eu sair pro voo. Eu sou engenheiro. A minha tomada de decisão é fundamentada em informação. Então, quando eu vou voar, não. Mas eu já tive medo de voar porque eu tive um medo quando um motor pegou fogo. Em voo. Graças a Deus não foi comigo. Pois já tive medo. E você, veja... todo mundo sabia que estava pegando fogo ou você que percebeu? Não, todo mundo, várias pessoas. Foi num voo de linha aérea. E veja, sabe qual era o meu medo? O meu medo é no link mais fraco que tem dentro do avião. Aliás, o link mais fraco é o ser humano. Ele é o mais forte, mas ele é o mais fraco. Do que o piloto ia fazer lá. Eu tenho certeza que se eu estivesse lá no lugar dele, eu ia me garantir que eu ia dar conta. Mas para não entrar na cabine. Mas ele não. A gente tem que se segurar. E nem a aeromoça vai deixar você entrar na cabine. Claro. Mas pousamos em segurança. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu tenho pavor de voar. Pavor. Não tem problema. Não. Foi que bom. Você já ensaiou para uma palestra ou para uma reunião na frente do espelho? Já. Eu fiz um curso de apresentações executivas no Rio de Janeiro.
E, né, eu aprendi lá que o sucesso de alguém que vai fazer uma palestra, por exemplo, é o treino. Quanto mais você treinar e mais safo você tiver do assunto que você vai falar, menos nervoso você vai passar lá na frente. Então, e aí ensaiou na frente do espelho. Já ensaiei na frente do espelho. Vocês acreditam? Mas eu já fiz. Já mandou mensagem errada no grupo de WhatsApp? Era para um... Nossa, já fiz um monte de vezes. Um monte. Mas pagou mico já assim? Paguei. Paguei mico. Já paguei. Sabe que eu tenho... Não vou contar detalhes. Não precisa contar, não. Eu tenho medo de fazer isso. Acho que eu nunca fiz assim, mas... Bom. Já se arrependeu de ter dito em algum momento assim, vamos? Aí depois fala, não queria ir. Olha, já. Sabe, porque eu tenho dificuldade de falar não. Você vê que eu não falei nenhum não até agora. Pois é, eu tô Eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade de falar não. Qual é a maior dificuldade das pessoas? É falar nunca. Quase ninguém fala nunca. Vamos ver se a gente chega numa pergunta dela. Vamos ver. Tem duas aqui que vamos ver. Já quis jogar o celular no mar e virar hippie? Nunca. É só o que eu falei, não é? Nunca. Essa não tive vontade. Não jogaria. Ainda. Não sei. Ainda. Ainda, olha. Ainda. E agora a última, já quis voltar no tempo e dar outro rumo na sua história? Sim. Totalmente diferente? Eu perdi a chance de algumas escolhas, sim, né? Justamente eu sou uma pessoa de dificuldade de assumir risco. Por isso que você é engenheiro, né? Pois é, então eu tenho essa dificuldade. E eu acho que passaram-se, sim, algumas oportunidades na minha vida que, pensando agora, mas agora é fácil, né? Depois que já passou, eu teria escolhido outro caminho. É mesmo? Sim. Bom, essas são as perguntas. E agora, qual... Foi, né? Você viu? Você viu? Eu gostei. Não, e aí pelo menos deu polêmica, porque eu sabia que se eu pusesse uma igual a outro quadro, talvez desse polêmicas, né? O de engenharia. E agora o rumo da sua empresa, assim, para onde vocês estão indo. Assim, a Oxipira é uma empresa de cortes que, para mim, que sou leiga, é a mesma coisa que falar que não sei. Eu não... Explique o que é isso. Qual é o rumo da Oxipira hoje? Sim, bom, a Oxipira, ela tá lá no comecinho da cadeia, né? No corte do aço. Qualquer segmento quase que você pensar usa aço. Sim. Desde trator, caminhão, implementos agrícolas, mas passa também por fazer churrasqueira, fazer móveis pet, fazer roda, fazer trem, fazer navio. Tudo que usa aço precisa ser cortado, depois soldado, dobrado. Então a gente está aí, né? E a gente fornece a solução de corte. E a gente fala, então, mas você é um fabricante? Não, também, porque a gente não fornece só um produto. A gente quer fornecer o produto e uma experiência positiva para o cliente. E a solução, né? Ele precisa ser treinado, ele precisa ter as peças, os consumíveis de corte plasma, de corte laser. Não corta a chapa com laser, precisa ter os insumos, precisa fazer manutenção preventiva, corretiva. Então a gente tem o nosso diferencial esse pós-venda, onde a gente faz com que a experiência que o cliente fez no investimento conosco seja positiva. Muito bem. Mas, como uma empresa de legado e propósito, nós utilizamos essa nossa competência, né? Competência de produzir, competência de ensinar a usar, mas também a nossa competência de se organizar, de ter os balanços, de ter as coisas tudo em ordem, os impostos pagos, as CNDs em dia, nosso FGTS tudo em dia. A gente conseguiu fazer com que projetos da Oxipira fossem apoiados por BNDES, por FINEP. E a gente acabou trazendo um dos sócios que é mais visionário, né? O Carlão é mais visionário lá do sócio. Que é seu irmão, né? Sim, meu irmão. E ele trouxe uma solução para a gente desenvolver, que é transformar resíduos orgânicos. Então, construir uma máquina que transforma resíduos orgânicos em energia, em bioenergia. Então, a gente traz uma contribuição muito grande para a sociedade, para o meio ambiente, porque você tira carbono, você reaproveita solo, você reaproveita biomassa, você elimina gases de efeito estufa, então contribui
para as transformações climáticas, e esse nosso projeto ganhou uma visibilidade muito grande, né? E a gente tem a oportunidade aí de fazer com que essa transformação de resíduos em energia para a sociedade vire um business até maior que o da Oxipira, mas, de novo, com um viés ESG, vamos dizer assim, né? De tirar carbono da atmosfera mesmo. A gente já ganhou da até onda da energia verde e tal. da onda da energia verde, sim. Tem a terra preta de índio, a gente faz o biochar, né, através da biomassa, que é um patrimônio cultural indígena, Olha, né, onde o biochar preserva ingredientes e água, né? Descobriram lá na Amazônia que os índios enterravam esse carvão e isso fazia a terra ser mais fértil, e a gente vai conseguir produzir biochar com a esse partir equipamento. do resíduo. A partir do resíduo, a partir de biomassa. E daí vocês vão fazer a tecnologia para poder produzir isso, a máquina. Fizemos. Para quem quiser conhecer, já está lá funcionando a máquina Noxipira. Já veio aqui a ONU ver. Olha, que legal. A ONU em Piracicaba. Piracicaba. Em Piracicaba. Uau. Tá vendo? Bonitas e bonitas. Vivendo e aprendendo, gente. A ONU esteve na terrinha, dentro de uma empresa piracicabana, e a gente precisa falar sobre isso, porque é na nossa casa, né? É na nossa casa. E fazendo o lance da energia verde que a gente estamos precisando disso, né? Estamos precisando. Do resíduo, que é uma coisa tão séria, né? E a gente tendo acesso a esses fundos, né? Os fundos também ajudam as outras entidades a ter acesso a essa tecnologia. A gente viabiliza o acesso. Por exemplo, um MST da vida, que já foi lá nos visitar também, que precisa da máquina, né? Porque eles têm bastante resíduo orgânico, eles podem fazer a própria energia. Enfim, há muitas aplicações. E a gente está na crista da onda em transformar esse nosso core competence em valor para a sociedade. Muito legal isso. Muito legal mesmo. Vamos finalizar. Vamos lá? E agora é a hora que a gente vai mostrar a sua foto que você trouxe. Muito bem. E a gente vai falar sobre ela. Muito obrigado. Ah, que lindinho. Coisa linda, né? A minha amiga linda aqui. Sua amiga. Aqui nós temos representantes de todas as gerações. A minha mãe ali, a fundadora. Aqui as filhas do meu irmão. Agora tem mais uma. E os meus 2 filhos. Não estava a Helena aí, porque a Helena estava estudando fora. Estudando fora, né? Mas aqui Aqui, veja, é a festa de 40 anos da Oxipira. Então, isso que eu falo. Uma empresa que não traz a família para junto, porque ela não experimente a essência daquilo que ela traz para a sociedade, dos colaboradores, que eles escutem as histórias dos próprios colaboradores, não vai ter herdeiro. Vai ser só do controle de capital. Então, é muito legal que, veja, que todos eles vão lá na Oxipira. Se envolvem, né? Sempre, sempre. São bem-vindos. Nem que seja para almoçar. Sim. Mas senta lá na mesa, porque a gente senta com todo mundo, não é ambiente separado. Lá o almoço é coletivo. Escuta as histórias dos funcionários. E vocês têm funcionários muito antigos? Tem funcionário que se aposentou na Oxipira. Muito legal, né? Assim, muito legal. Porque vira pessoal, né? Se você vê essas empresas muito SA, né? Não é de ninguém, né? Não parece que não é de ninguém. Não é empresa de dono, então, né? O que me trouxe você aqui sentar na minha mesa uma das coisas foi isso. Primeiro que, assim, que eu falei que é uma mesa tão diferente do que a gente está acostumado, e a gente está chegando no final, produtora, fique calma, que é uma mesa diferente do que a gente está talvez acostumado a falar, mas o que brilhou meu olho é porque eu tenho o meu lado administrativo também. E o que brilhou meu olho foi isso, entendeu? Que é uma empresa com cara, né? Então, hoje, assim, o que eu sinto e que me deixa um pouco aflita é que tudo não é de ninguém, né? Então, você vai falar, às vezes, em uma operadora de celular, ou você vai reclamar em algum lugar, você não é ninguém, porque a empresa mesmo não é de ninguém, entendeu? É uma grande SA que ninguém é dono, entendeu? Sim. Então, assim, a cara que eu quis dar hoje para esta mesa com você aqui foi essa, porque é uma empresa familiar, é uma empresa que cuida bem dos colaboradores, que eu já ouvi, e é uma empresa que está montando um legado para continuar, entendeu? E enquanto resistir, né? A gente acredita que vai continuar sendo uma empresa com cara, que é do Júlio, que era do Júlio pai, é do Júlio filho, é do Carlão, e até os nomes que você falou aqui a gente já sabe que é uma coisa de família, e vai continuar com esse legado, que eu acredito, sim, que a gente pode melhorar um pouco essa coisa tão
virtual que a gente está vivendo, entendeu? Tão sem dono, sem cara, sem nada, entendeu? Sem coração. De novo, eu quero te parabenizar por abrir esse espaço aqui, a gente contar a nossa experiência para que, de repente, a gente inspire outras empresas, outros empresários a fazerem a coisa quando ainda tudo está bem. Exato. Né? Quando ainda tudo está em paz, né? E que a gente mire o longo prazo, não só aquele lucro imediato. Porque em 40 anos, a empresa já teve muitos altos e baixos. E baixos, claro. Sempre Sim, sempre mas a tem. gente está lá resiliente, né? E qual é o antídoto do antifrágil? É o coletivo. Que bom, boa essa frase, né? Bonitos e bonitas. Júlio, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua generosidade. Eu sei que amanhã ele tem uma feira para cumprir, vai trabalhar pra caramba, mas ele topou vir sentar na nossa mesa aqui. E eu espero que vocês aí tenham colocado alguma coisa na cabeça para pensar, para entender um pouco esse mundo. Façam perguntas, mandem um feedback, a gente está aqui. Muito obrigada mesmo, de coração. Se vierem perguntas para você, pode me ligar. Ótimo, serão enviadas. Muito feliz em responder. E esse foi mais um episódio do nosso pod. Eu sou Maria Silva Rolim, esse é o podcast Cadê Meu RG? Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.